E, gente, estou aqui, não tô passando muito bem. Para ver esse olho meu aqui, ó, tá doendo pra caramba esse lado meu aqui. Mas, enquanto estamos vivos, temos, né? Uma vez o médico falou pra mim assim na esplanada, quando eu tava fazendo o exame: enquanto está doendo, é porque você está vivo, né? Nós vimos aí, gente, que Deus, Pai de Jesus Cristo, Deus Jeová, levou o povo para o deserto e ele estava na frente do povo israelita. Era eu e você? Não. Não era eu e você. Era o povo israelitas, o povo hebreu, porque ele tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Então ele deu a bênção, ele prometeu para Abraão e Abraão pegou a bênção que Deus deu para ele e deu para o filho dele, Isaque. E Isaac foi enganado pelo filho mais novo, né? Mas Jacó, mas ele já tinha dado a benção, não pode voltar atrás, né, gente? Então vamos aí. Então nós terminamos aí no capítulo 13, no versículo 22, a coluna de nuvem não se afastava de diante do povo durante o dia, e era uma nuvem durante o dia. E durante a noite, né, Deus estava na frente do povo como uma coluna de fogo para iluminar o caminho no deserto para o povo. Era Deus, gente, que estava na frente do povo naquelas colunas, tanto de dia quanto à noite. Agora vamos ler o capítulo 14, versículo 1. Jeová, Pai de Jesus, disse então a Moisés, versículo 2. Moisés, diga aos israelitas que voltem e acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, à vista de Baal-Zefon. Vocês devem acampar junto ao mar, em frente a Baal-Zefon. Versículo 3. Então Faraó, rei do Egito, dirá sobre os israelitas. Ele vai dizer o seguinte sobre os israelitas: os israelitas estão vagueando confusos pelo Egito. O deserto os encurralou, o povo israelita, porque eles não conhecem o deserto. Só ficava aqui dentro do Egito. Versículo 4. Eu, rei, eu deixarei o coração, eu, Deus, Jeová, Pai de Jesus. Versículo 4, novamente ele fala de Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14, versículo 4, ele diz: deixarei eu, Deus Jeová, Pai de Jesus, o coração de Faraó, rei do Egito, ficar endurecido novamente. E o rei do Egito, Faraó, os perseguirá, o povo israelita, no deserto. É Deus que fez com que o Faraó perseguisse o povo israelitas no deserto. Era o povo que Deus estava protegendo, hein? E Deus, Pai de Jesus mesmo, é esse mesmo. Então, ele falou: e eu, que sou Deus, Pai de Jesus, Deus Jeová, que sou todo-poderoso, eu me glorificarei por meio de Faraó, rei do Egito, e todo o exército de Faraó. E os egípcios certamente saberão que eu quero que eles saibam que eu, Deus Pai de Jesus, sou Jeová, sou o Todo-Poderoso. E os israelitas fizeram assim. Versículo 5. Mais tarde, comunicou-se ao rei do Egito que o povo israelita tinha fugido. Imediatamente, Faraó, rei do Egito, e os seus servos mudaram de ideia a respeito do povo que Deus falou no versículo 4 do capítulo 14 que estamos lendo, que novamente iria fazer com que o Faraó fosse atrás do povo egípcio. Era a vontade de Deus Jeová, era a vontade de Deus Todo-Poderoso, dono desse céu, aqui ó, dono de todas as coisas. Ele falou: eu quero que o rei do Egito venha atrás desse povo israelitas. Eu quero, porque eu quero fazer uma coisa para ele ver, para os egípcios ver, para os israelitas verem que eu tenho todo o poder. Eu quero.
Então, no versículo 5, mais tarde, alguém foi lá e comunicou ao rei do Egito que o povo israelita tinha fugido. Imediatamente, Faraó, rei do Egito, e os seus servos mudaram de ideia porque Deus mudou a ideia dele a respeito do povo israelitas e disseram: Oi, gente, não estou lembrado por que nós fizemos isso, não. Nós libertamos os israelitas, nossos escravos. Não estou lembrado por que nós libertamos eles, não. Será que nós libertamos eles? Deus deixou o rei do Egito confuso, porque Deus fez ele libertar, depois Deus fez ele não libertar mais. Ele se arrepender de ter libertado. Deus fez ele perseguir o povo israelitas. Este é Deus. Você vê que ele vai lá e faz a pessoa mudar de ideia a respeito de você, não é? Então, o rei perguntou para as pessoas, mas por que nós fizemos isso? Não estou entendendo. Nós libertamos o povo do Egito, o povo israelitas aqui do Egito? Ah, não. Não estou lembrado disso. Eles são nossos escravos. Como assim que eu libertei eles? Mas porque Deus, no versículo 4 do capítulo 14 de Êxodo, ele tinha falado que ele ia fazer com que o rei fosse atrás do povo israelita, fosse perseguir eles. Ele ia mudar ele de ideia, endurecer o coração dele. Porque Deus tem esse poder de mudar todas as coisas na hora que ele quer, na hora como ele quiser. Versículo 6, de modo que o rei do Egito aprontou seus carros de guerra e levou seus homens com ele. Versículo 7. O rei do Egito pegou 600 dos 600 melhores carros de guerra que ele tinha no Egito e todos os outros carros do Egito com guerreiros em cada um daqueles carros. Nossa, foi muito carro, mais de 600 carros e guerreiros. Versículo 8. Assim, Deus, Pai de Jesus, Jeová, deixou o coração de Faraó, rei do Egito, no versículo 8 do capítulo 14 de Êxodo, ficar endurecido, e o rei do Egito foi atrás do povo israelitas, enquanto os israelitas saíam. Pensa bem, Deus fez uma coisa, Deus tirou o povo do Egito, falou que o rei do Egito tinha que deixar o povo ir, ele deixou o povo ir, mas no meio do caminho Deus falou assim, sabe de uma coisa? Eu quero mostrar que eu tenho todo o poder, ainda não mostrei o meu poder todo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou endurecer o coração do rei do Egito. Ele não vai se lembrar que ele deixou o povo ir. Ele vai achar que o povo fugiu e vem atrás dele com mais de 600 guerreiros, 600 carros de guerra. E o povo tá a pé. Mas eu tô aqui. Mas eu tô aqui com o povo, tô na frente do povo israelita. E o povo egípcio saiu confiante. Nós vamos pegar esse povo israelita de novo, são nossos escravos. Versículo 9. Os egípcios perseguiram o povo israelitas e todos os cavalos dos carros de guerra do rei do Egito, o faraó, os seus cavaleiros e o seu exército se aproximaram do povo israelitas, enquanto estes, o povo israelitas, estavam acampados à beira do mar onde Deus, Pai de Jesus, mandou, lá em junto a Pi-Airote, em frente a Baal-Zefon. Deus até falou para o rei do Egito onde eles estavam, o povo israelita. Ele mandou eles ficarem num lugar estratégico para que o rei do Egito conseguisse ver eles. Versículo 10. Quando o faraó, rei do Egito, chegou mais perto, o povo de Israel, os israelitas, levantaram os olhos, viram que os egípcios vinham atrás deles para matá-los, pegá-los de novo como escravos. Os israelitas ficaram apavorados e começaram a clamar a Jeová. Como que Deus gosta de ser aclamado, né? Gosta de ser bajulado, gosta de ser assim, adorado o tempo todo, mas Ele é Deus, Ele pode. Ele é Deus e Ele pode. Ele gosta de ser adorado o tempo todo. Gosta que o povo clame a Ele, né? Chore, grite por Ele, pedindo ajuda. Então, no versículo 11, o povo israelitas disseram a Moisés. Moisés é que leva, tadinho, mais fraco, sempre é que leva. É, né?
Porque não há sepulturas no Egito que você, Moisés, nos trouxe para cá, para o deserto, para morrermos neste deserto, não é? Não é, Moisés? Moisés que era o mais fraco, Deus que é todo poderoso, fez Moisés sofrer, coitado Moisés. O povo estava o quê? Apontando o dedo para Moisés, culpando Moisés, porque eles não viam Deus. Eles não viam Deus. Então eles culpavam a parte mais fraca, que era Moisés, falando que eles iam morrer no Egito, que não ia ter nem sepultura para todos eles, de tantos que iam morrer. Porque Moisés que falou para eles ficarem ali no mar, foi Moisés que falava em nome de Deus, Pai de Jesus. Moisés e Arão. Então eles cobravam de Moisés e de Arão. Versículo 12. Não lhe dissemos no Egito, Moisés, Moisés, deixe-nos o povo de Israel em paz, Moisés, para servirmos os egípcios. Nós já estamos acostumados a ser escravos aqui no Egito, Moisés. Pois é melhor servirmos os egípcios, ser escravos deles, do que morrermos no deserto. Nós falamos para você, Moisés, mas você nos convenceu a sair do Egito e a vir para esse deserto. Agora o povo egípcio está vindo aí, o rei, com mais de 600 carros de guerra e vai nos matar. Não vai ter nem lugar para enterrar a gente. Versículo 13. Então Moisés disse ao povo: não tenham medo, povo israelita. Mantenham-se firmes e vejam a salvação da parte de Deus Pai de Jesus, que é Jeová. Que Ele, Deus Jeová, realizará hoje para vocês uma salvação enorme, pois os egípcios que estão vendo hoje, vocês nunca mais verão eles novamente. Versículo 14. O próprio Jeová, Pai de Jesus, Deus, lutará por vocês contra o povo egípcio, e vocês, povo israelitas, ficarão em silêncio. Versículo 15. E Jeová, Pai de Jesus, disse a Moisés: Moisés, por que você persiste em clamar a mim, hein, Moisés? Fica o tempo todo orando a mim, hein, Moisés? Por que você insiste em ficar clamando a mim? Diga ao povo israelitas que levantem acampamento. Versículo 16. Quanto a você, Moisés, erga o seu bastão, estenda a mão sobre o mar e divida o mar. E divida o mar. Está no versículo 15 do capítulo 14 de Êxodo. E Jeová disse a Moisés: por que você, Moisés, persiste em clamar a mim, em ficar toda hora orando por mim, me chamando? Diga aos israelitas que levante acampamento. Versículo 16 do capítulo 14 de Êxodo. Quanto a você, Moisés, erga o seu bastão agora, estenda a mão sobre o mar e divida o mar, para que o povo israelitas possam passar pelo meio do mar numa terra seca. Versículo 17. E eu, Deus, Pai de Jesus, Deus Jeová, deixarei o coração dos egípcios ficar endurecidos, de modo que os egípcios entrarão no mar atrás do povo de vocês, israelitas. Eles vão entrar no mar e eu que vou fazer eles entrarem no mar. Eu, Deus, Pai de Jesus, vou fazer o povo egípcio entrar no mar. Assim, eu, Pai de Jesus, Deus Jeová, me glorificarei por meio do rei de Faraó. Eles verão que eu tenho muito poder, que eu sou poderoso, que eu posso fazer qualquer coisa. Eu me glorificarei por meio do rei do Egito. Versículo 17 do capítulo 14 de Êxodo. E todo o exército de Faraó vão ver o meu poder. Os seus carros de guerras do povo egípcio, os seus cavaleiros de guerra. Versículo 18. E os egípcios certamente saberão naquele momento que eu vou fazer uma coisa grande, que eu sou Deus, Pai de Jesus, eu sou Jeová. Quando eu me glorificar, eu vou me glorificar, vou glorificar a mim próprio, a Deus. Eu não glorifico ser humano nenhum, eu glorificarei a mim mesmo, Deus, Jeová. Deus não divide a glória dele com ninguém, gente. A glória é só para ele. Ele falou assim: eu me glorificarei, a mim. Eu me glorificarei, eu me colocarei lá em cima.
disse Deus Jeová, Pai de Jesus, no versículo 18 do capítulo 14 de Êxodo. Eu me glorificarei por meio de Faraó, rei do Egito, por meio dos seus carros de guerra e por meio dos seus cavaleiros. Tudo que eu fizer vai ser para minha glória. Eu quero glória. Eu quero que eles vejam que eu tenho todo o poder. Versículo 19. Então o anjo do verdadeiro Deus, que lá à frente do povo de Israel, que ia à frente do povo de Israel, então o anjo do verdadeiro Deus, que ia à frente do povo de Israel, se afastou e foi para a retaguarda. E a coluna de nuvem que estava na frente, então era durante o dia deles, se moveu para a retaguarda e ficou atrás do povo de Israel. Versículo 20. Assim, ela ficou entre essa nuvem que ficava aí na frente dos israelitas, ficou na retaguarda, ficou atrás, né? Atrás, retaguarda. Assim, entre o exército dos egípcios e o povo de Israel. De um lado, a nuvem causava uma escuridão imensa para os egípcios. Do outro lado, ela iluminava a noite. Desse modo, um grupo não chegou perto do outro grupo durante toda a noite. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar com o seu bastão, e Jeová, Pai de Jesus, fez o mar recuar por meio de um forte vento leste durante toda a noite, transformando o leito do mar em terra seca, e as águas foram divididas ao meio. Versículo 22. Assim, os israelitas passaram pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma muralha à sua direita e à sua esquerda. Versículo 23. Os egípcios perseguiram o povo de Israel, e todos os cavalos de Faraó, rei do Egito, os carros de guerra e os cavaleiros começaram a ir atrás de dentro do mar do povo de Israel. Lembra que Deus falou que ia fazer isso? Fazer com que os egípcios fossem atrás do povo de Israel lá no mar? Lembra? Para que ele fizesse uma coisa bem grande para glorificar a ele mesmo, a Deus Jeová, Pai de Jesus, a ele mesmo, não a outras pessoas. Versículo 24. Durante a madrugada, Jeová olhou da coluna de fogo. Jeová estava dentro da coluna de fogo, porque está falando no versículo 24, que durante a madrugada, Jeová, Pai de Jesus, olhou da coluna de fogo e nuvem para o exército dos egípcios e pôs o exército dos egípcios em confusão. Eles ficaram confusos, Deus deixou eles confusos. Versículo 25. E Deus, Pai de Jesus, desprendeu as rodas dos carros dos egípcios, de modo que os dirigiam com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir do povo israelitas, porque o Deus deles, Pai de Jesus, Jeová, está lutando por eles, pelo povo de Israel, contra nós egípcios. Versículo 26. Então Jeová disse a Moisés: Moisés, estenda a mão sobre o mar, Moisés, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra, sobre os seus cavaleiros de guerra. Versículo 27. Moisés estendeu imediatamente a mão depois que o povo israelita passou pelo meio do mar. E sobre o mar ele estendeu a mão, Moisés, e ao amanhecer o mar voltou ao estado normal. Os egípcios tentaram escapar das águas. Eles estavam indo atrás dos egípcios. Aí Deus falou: agora os egípcios foram todos. Agora, meu filho, vão matar todo mundo. Vão matar o povo egípcio. Que eu quero que todo mundo veja, que o rei veja que eu que sou todo poderoso, que o Deus dele não vale de nada. Então os egípcios tentaram escapar das águas, mas Jeová Deus lançou os egípcios no meio do mar.
Versículo 28, as águas voltaram e cobriram os carros de guerra, cobriram os cavaleiros de todo o exército do faraó, rei do Egito, que haviam entrado no mar atrás dos israelitas. Não se deixou sobrar nenhum egípcio sequer deles, daqueles que estavam dentro do mar. Versículo 29, mas o povo de Israel andaram em terra seca no leito do mar, e as águas formaram uma muralha à sua direita e à sua esquerda. Versículo 30, assim, naquele dia, Jeová salvou o povo de Israel das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos à beira do mar. Versículo 31, Israel viu também o grande poder que Jeová, Pai de Jesus, usou contra os egípcios, e o povo começou a ter medo, a temer, a respeitar a Jeová, Pai de Jesus, e a acreditar, ter fé em Jeová e em seu servo Moisés. Viu o que Deus faz para a glória dele mesmo? Então, este é Deus.